Hoje, sábado, dia 23 de agosto, né, às 14 horas, estamos aqui na defesa, no Centro de Monitoramento da Defesa Civil Municipal, acompanhando a questão meteorológica e hídrica da nossa região. Então, eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona, como a gente monitora as bacias que nos impactam diretamente aqui no Delta do Jacuí e, por consequência, em Eldorado do Sul. Então, aqui a gente tem uma visão mais ampla, né? Iniciando pela bacia do rio Jacuí. No rio Jacuí, a gente inicia o nosso monitoramento, tanto nível de rio, quanto as questões de volume de chuva na região, né? Que hoje, por volta das 8 horas, na região próxima à Cachoeira, né? Acima da cidade de Cachoeira, chovia 34 milímetros nas últimas 24 horas. Tá? Próximo ao meio-dia já eram 47 milímetros. Quer dizer, toda essa chuva, todo esse volume de chuva, ele desce para o rio Jacuí, tá? E é onde a gente monitora o nível do rio. Já na região de Cachoeira, se monitora lá que pelas 8 horas da manhã havia 3,51 centímetros nesse ponto de monitoramento aqui. Já ao meio-dia, 4,07, tá? E por aí a gente vai descendo. Então, monitorando a bacia do rio Jacuí. Nosso próximo ponto de monitoramento seria na cidade de Rio Pardo. Tá? Na cidade de Rio Pardo existem 2 pluviômetros do CEMADEM, tá? Que nos entregam algumas informações. Um dos pluviômetros lá registrou 31 milímetros, 8 horas da manhã, no início da manhã. Já próximo ao meio-dia, esse pluviômetro apresentou 40 milímetros de chuva nessa região. Também no município de Rio Pardo, o nível do rio estava 4,32 às 7h30 da manhã e já às 11h45, 4,67. Tudo isso Rio Jacuí, tá, pessoal? E um outro ponto ainda para confirmar aqui, a questão de volume de chuva na região de Rio Pardo, às 8 horas da manhã, no bairro Ramis Galvão, onde tem um pluviômetro também no CEMADEM, tá? 20 milímetros, já próximo ao meio-dia, 32 milímetros. Então, todo esse monitoramento da bacia do Rio Jacuí. Vamos descendo, então. E aí, na localidade de Triunfo, onde o nosso rio Jacuí recebe água do rio Taquari, também se monitora a bacia do Taquari. Então, mais acima aqui na região de Vila Mariante, tínhamos aqui no CEMADEM, pluviômetro do CEMADEM, 23 milímetros, né? 23 milímetros de chuva, no início da manhã, 8 horas. Já às 12 horas, 25 milímetros. Quer dizer, eu tenho uma informação aí que as chuvas não foram muito intensas, elas se mantiveram. Entre amanhã, 8 horas e meio-dia, 23 milímetros de chuva, se manteve o mesmo volume de chuvas. Descendo ali, na localidade de Taquari, próximo ao rio Taquari, da bacia do Taquari, temos aqui a questão do nível do rio. Também, às 7h45 da manhã, 3,01. 11h30 da manhã, 3,06. Está me entregando um dado aqui que o rio Taquari não está subindo muito, nesse momento, meio-dia. Subiu 5 centímetros ali numa manhã toda. Questão de chuva, volume de chuvas. Vamos aqui a questão que eu mostrei, Vila Mariante, né, 23 e 25. Aqui já em Taquari, um pluviômetro CEMADEM, me entrega a seguinte informação, que às 8 da manhã 20 milímetros, ao meio-dia os mesmos 20. Foi o que eu acabava de dizer. Nessa região não aumentou o volume de chuva, se manteve chovendo um volume razoável, né, 20 centímetros, até pode dizer, 20 milímetros, desculpa. Pode dizer que um volume de chuva baixo até. Então isso aqui vai me impactar porque ele está me entregando água aqui no rio Jacuí. E mais na frente a gente vai ver onde é que a gente vai coletar essa água toda. A gente monitora também aqui a bacia do rio Caí. Tá? O rio Caí, na localidade de Harmonia, ele vai me entregar uma informação do CEMADEM, pluviômetro do CEMADEM, às 8 da manhã 4 milímetros e às 12 horas ele já me entregou 24 milímetros. Isso me dá uma informação que pela manhã de hoje, de sábado, na cabeceira do rio Caí, choveu 20 milímetros, tá? Tinha uma chuva quase que inexistente, né? 4 milímetros, e ela ao meio-dia já tinha 20 milímetros. Aí eu vou a São Sebastião, próximo lá de São Sebastião, e monitoro o rio Caí, que entregava lá 2,43 centímetros às 7h45 e 2,48 às 11h30. Está me dando uma informação que o rio Caí não estava subindo nesse momento. Estava se mantendo ali uma leve subida. Tá? Viemos aqui para a localidade de Pareci Novo, onde me entrega também uma informação do CEMADEM.
5 milímetros às 8 da manhã e 20 milímetros ao meio-dia. Quer dizer, bem parecida com a informação lá de Harmonia, né, nessa região aqui do rio Caí, desculpe. Então aqui eu tinha pouca chuva na manhã, quase nada de chuva. Próximo ao meio-dia essa chuva foi a 20 milímetros, não muito alto. E aí me entregou essas informações aqui. Aí eu venho para Montenegro. Em Montenegro eu tinha lá 7h30 da manhã 1,52 centímetros de altura, de nível de rio. E foi a 1,62, 10 centímetros numa manhã. Me entrega uma informação que o rio está subindo, mas não é uma subida muito brusca. Então eu consigo já ir me organizando aqui. Tudo isso para dizer para os senhores que essa bacia aqui também deságua no nosso delta aqui, tá? E ainda tem uma quarta bacia que a gente monitora aqui, que é a bacia do rio Sinos, tá? Onde eu vou buscar uma informação lá em Parobé, que um pluviômetro do CEMADEM me dá uma informação de 3 milímetros no início da manhã, às 8 horas, e 18 milímetros ao meio-dia. Parecida com a situação do rio Caí. Então o Sinos se portou nessa região da mesma forma. Pela manhã pouco volume de chuva e no decorrer da manhã um pouco mais de chuva. Moderada, chuva fraca. Tá? Eu venho para Campo Bom, que é uma descida do rio dos Sinos, né? Campo Bom me entrega uma informação parecida, né? Eu tenho aqui 5 milímetros no início da manhã e 15 milímetros ao meio-dia. Está me dizendo aqui essas informações todas que a bacia do rio dos Sinos choveu menos ainda do que a bacia do rio Caí, tá? Aí eu vou para nível de rio. Eu tenho aqui um nível de rio em Campo Bom, está me entregando 7 horas da manhã 2,67 centímetros e ao meio-dia 2,75. Também com uma subida no nível do rio. Não tão grande, mas uma subida, tá? Eu tenho aqui São Leopoldo, mesmo rio, mesma bacia, Rio dos Sinos. Está me entregando uma informação aqui de 2 metros e 1 centímetro às 7 da manhã e 2,18 às 11h15. Está subindo um pouco mais o rio dos Sinos, né? Não é nenhum volume alto, mas está subindo. Então, pessoal, só para passar para vocês essa informação assim, ó. Todo esse monitoramento, por que a gente faz todo esse monitoramento dessas bacias aqui? Bacia do Jacuí, bacia do Taquari, bacia do rio Caí e bacia do rio dos Sinos. Por que tudo isso? Tudo isso pelo seguinte, ó. Todos esses rios desaguam, como de conhecimento, no delta do Jacuí. E Eldorado do Sul está encaixado no delta do Jacuí. Então, assim, você começa a monitorar bem antes, tá? Bem antes, nas bacias lá, para que a gente tenha uma informação mais micro agora. Então, eu começo no macro de todas as bacias e venho para a informação mais micro, mais direcionada para a nossa cidade. Então, aqui, ó, trazendo uma informação, se tem hoje em Eldorado do Sul, na nossa Defesa Civil, um sistema, né, de monitoramento de cheias, tá? Então, esse sistema, a gente já tem aqui um sensor de nível de rio aqui nessa localidade, que é bem acima, a cidade está aqui, no bairro Irca, né, a Grande da Boa Vista, que nos entrega essa informação aqui, ó, 8 horas da manhã, nesse ponto, que é um trecho que sai do rio Jacuí, que se tem um local de monitoramento lá, se tinha 1,02 m às 8 da manhã. Já ao meio-dia, 1,37 m. Então eu tenho uma subida aqui de 35 centímetros do rio Jacuí, já em Eldorado do Sul, tá? Vou aqui para o bairro Irga e meço o meu volume de chuvas nesse local aqui. Então eu tive um volume de chuva no bairro Irga, pelo CEMADEM, né? 8 da manhã 33 milímetros e ao meio-dia 30 milímetros, quer dizer, a chuva em Eldorado do Sul se manteve. E um volume até um pouco mais alto do que choveu nas bacias de Sinos e Caí, tá? Eu vou mais para dentro da cidade. Isso tudo a gente está vendo aqui, ó, monitoramos o rio Jacuí. Eldorado do Sul, como se sabe, ele tem duas influências de dois rios. O rio Jacuí, nessa região aqui, e aqui nessa outra região, a região mais sul de Eldorado, eu tenho aqui o rio Guaíba, tá? Então eu vou para o monitoramento agora na parte do rio Guaíba. Eu tenho no bairro Itaí, em Eldorado do Sul, aqui. Eu tenho no bairro Itaí, né? Às 8h30 da manhã, 52 centímetros no meu ponto de monitoramento, de nível d'água. E já ao meio-dia, 0,70. Uma subida aí de 18 centímetros nessa região do rio Guaíba, aqui, ó. Saco de Santa Cruz é o nome
dessa região do rio aqui. No mesmo localidade ali, do Lago Guaíba, já Lago Guaíba, eu tenho bairro São Suci. Bairro São Suci eu tenho ali, às 8h30 da manhã, 52 centímetros. E já próximo ao meio-dia, meio-dia e 20 mais precisamente, 94 centímetros. Quer dizer, uma subida de quase 40 centímetros de rio. Tá? Também aqui eu consigo ver o volume de chuvas, né? O volume de chuvas no bairro São Suci, que seriam de 32 milímetros às 8 da manhã e 25 milímetros ao meio-dia. Então tudo isso me traz informações que eu consigo cruzar tanto a questão meteorológica, que é a chuva que está caindo sobre e no entorno, e mais a questão hídrica, né, que são os níveis de rios. Se tem uma previsão que essa chuva, que entre uma massa de ar frio, e essa chuva acabe passando, né? Então a massa de ar frio vai empurrar essa chuva em direção ao estado de Santa Catarina. E nas próximas horas vai se ter tempo seco, frio, mas seco, né? Sem chuva. O que ocorre? A gente monitora tudo isso porque vamos receber água dessas bacias nas próximas horas. Tá? Então todo o monitoramento da Defesa Civil se dá para isso aí. Tudo isso que eu mostrei, como a gente monitora desde longe de Eldorado, muito antes da cidade de Eldorado, para se ter uma resposta mais assertiva na questão de subida de nível de rio, toda essa questão de atendimento a uma enchente, uma inundação, enfim. Tá? Aqui, voltando para vocês verem aqui, ó, da parte do Guaíba se monitora ainda a questão do rio Guaíba. Aqui, ó, no Cais Mauá, em Porto Alegre, se tem lá 1,26 m às 8 da manhã e 1,60 m às 11 horas. Subiu bastante, então subiu quase 34 centímetros. Subiu no Cais Mauá. Essa subida do Cais Mauá são de receber água das bacias do rio Sinos e Caí. Tá? O rio são dois agentes para essa situação toda. 2 rios impactam no rio Guaíba, que são esses, bacia de Caí e Sinos, e mais 2 bacias impactam diretamente no Jacuí, que é a bacia do Taquari e do próprio Jacuí. Tá? Tudo isso chegando no Delta, Eldorado do Sul se preocupa com o quê? Qual a finalidade? Monitorar o que vai me afetar enquanto cidade na parte mais norte, que seriam esses bairros Chácara, a Cidade Verde, Vila da Paz, o próprio bairro Irga. Então, toda essa questão aqui do rio Jacuí, ele me impacta esse lado da cidade. Aí eu vou para o rio Guaíba, que são outras bacias que interagem com o rio Guaíba. E aí ele me dá toda a preocupação com o bairro Itaí, Sol Nascente e São Suci. Mas tudo isso para passar para vocês que a Defesa Civil de Eldorado está preparada, está monitorando, né? Toda a nossa equipe fica 24 horas monitorando essas questões, principalmente em épocas chuvosas, como a gente está se vendo agora, tá? E lembrando sempre, pessoal, estamos disponíveis 24 horas por dia, tá? Nos nossos canais oficiais e telefones da Defesa Civil.